Eu fico irritado quando eu ouço o mesmo, abre aspas, argumento que o Ciro apoiou o Lula no segundo turno. Eu quero falar para você recapitular essa história de que Ciro Gomes apoiou o Lula no segundo turno. Mas depois da vinheta. Muito bem. Gente, é a terceira vez que eu estou tentando fazer este vídeo. Não é fácil. Então, se você aí gostar desse vídeo ou não gostar, enfim, se você puder dar o like aqui para dar uma força para esse canal, que tenta explicar as coisas pra gente que parece que não quer entender elas. Eu acho que não quer entender. Então, e você aí, bolsonarista, que vem pra cá me encher o saco o tempo todo com essa história de que o Ciro apoiou no Lula no segundo turno. Então, vamos colocar as coisas lá, vamos botar as coisas no seu lugar. Então, faça o favor de pelo menos deixar o like. Pelo menos isto, tá? Não vou nem pedir que você se inscreva. Mas eu vou pedir para que você deixe o like. Se você puder compartilhar para outras pessoas. Se você achar que é bom, compartilhe, por favor. Por favor. Não é por mim, não. Não é por mim, não. É pela verdade dos fatos. Vamos lá. Gente, em 2018, Ciro Gomes disputou a eleição e ficou em terceiro lugar. E ele disputou a eleição e ficou em terceiro lugar para Haddad e Bolsonaro. Haddad e Bolsonaro disputaram no segundo turno e quem ganhou a eleição em 2018 foi Bolsonaro. Correto? Muito bem. O poste do Lula, né? Mas você sabia que se Ciro Gomes fosse disputar no segundo turno, se o Lula retirasse o poste para não perder, o Ciro teria ganho a eleição em 2018. Correto? Muito bem. Essa história. É essa a história que os petistas não contam, mas a gente que conta. Em 2022, os bolsonaristas embarcaram no terrorismo eleitoral do PT, porque o PT queria somente rivalizar com o Lula, o PT queria rivalizar somente com o Bolsonaro e o Bolsonaro só queria rivalizar com o Lula. Tanto é que o Bolsonaro e o Lula combinavam, inclusive, para faltar os debates juntos. Os dois se combinavam para não participar dos debates, por exemplo. Tá? Para ver o nível de diferenças entre eles, né? Pois é. Todo mundo sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. Pois bem, os bolsonaristas caíram no conto do larápio de que, bom, é bom ter uma polarização e no segundo turno, foram disputar com o Lula. Não mataram o Lula no primeiro turno. Poderia ter matado o Lula no primeiro turno. O que eles fizeram? Desidrataram, fizeram de tudo para desidratar, por exemplo, a candidatura do Ciro. Já o sistema colocou ali a Simone Tebet para já atrapalhar o Ciro também, já começou por aí, e deu no que deu. Foram para o segundo turno, Bolsonaro e Lula. E quem é que venceu eleitoralmente o processo? O Lula. Aí a culpa é de quem? Para os bolsonaristas. Nunca é do Bolsonaro, nunca foi do Bolsonaro. A culpa foi do Ciro, porque o Ciro declarou supostamente apoio. Não, o que o Ciro fez no segundo turno de 2022, meus caros, foi dizer o seguinte: tem dois candidatos no segundo turno, eu estou fora. Eu vou votar em um dos dois. Qual dos dois que eu vou votar? No Bolsonaro não tem como votar. E não teria como o Ciro votar no Bolsonaro. Não há possibilidade disso. Então ele votou no Lula. Ele fez campanha pro Lula? Não. Ele subiu no palanque do Lula? Não. Aonde o Ciro estava durante o processo da propaganda eleitoral do segundo turno? Estava viajando. Pegou sua esposa e viajou. Direito dele, com o dinheiro dele, ele fez o que ele quiser. Não me interessa. Pegou, viajou no segundo turno.
o PDT embarcou no governo Lula. O PDT, mas não o Ciro. O Ciro foi obrigado a aceitar essa situação, porque todos os outros embarcaram na coisa. Então, ele cai fora. Volta no segundo turno, vai lá e vota no Lula criticamente. As pessoas fazem votos críticos. Quem votou no Bolsonaro em 2018 fez o quê? Um voto crítico ao PT. Ou não fez? E o que os petistas fizeram e disseram em quem votou em Bolsonaro em 2018? Que todo mundo que votou no Bolsonaro ou que anulou o voto, que foi o meu caso, por exemplo, nós éramos bolsonaristas porque nós não votamos o poste do Haddad. Essa foi a fala dos petistas. Agora os bolsonaristas já faz 9 meses, nós estamos indo para 9 meses, porque nós estamos no final do mês de agosto. 9 meses do governo Lula, eles insistem com uma narrativa porca, imunda, que é tudo que esses bolsonaristas sabem fazer, tudo é porco, é imundo, é nojento, é abjeto. Tudo que vocês sabem fazer isso é mentir e enganar as pessoas. Pois vocês vão lá dizer ainda, né, tem a pachorra de dizer que o Ciro apoiou o Lula. Não, o Ciro não apoiou o Lula, o Ciro deu um voto. Como muitos brasileiros só deram um voto e não fizeram campanha para ninguém. E é o direito da pessoa dar o voto ou não. Ponto. Eu, particularmente, daria o voto branco. Não votava em ninguém. Mas ele escolheu assim e eu não sou fiscal do voto alheio. Cada um sabe de si e eu entendo o voto do Ciro. Como muitos votaram em Lula e não gostam do Lula, mas votaram só para dizer não ao Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro foi aquele governo que matou 700.000 pessoas por conta do seu negacionismo da Covid. Foi o governo que tinha um presidente que o tempo todo falava bobagens, né? Não que o Lula não fale, mas o tempo todo era agressão contra o povo brasileiro, contra as mulheres e tudo mais. Então o tempo todo vocês fizeram questão de quem não votou no mito de vocês em 2018, vocês fizeram questão de ofender, humilhar e fazer com que as pessoas criassem nojo de vocês. Aí as pessoas fizeram o quê? Bom, o eleitor médio que não usa bandeira de A, B ou C, que não está em partido político nenhum, que não quer saber, ou ele fez abstenção, ou ele votou no Lula, ou ele votou em branco, ou votou em nulo. E não votou no ídolo de vocês. Por quê? Porque o ídolo de vocês fez questão de afastar as pessoas. Mas a culpa é do Ciro, a culpa é de Deus, a culpa é do meteoro, a culpa é de quem mais? Portanto, processo 2022, tem que ser dito isso para você, bolsonarista. O Lula não venceu o Bolsonaro. Não venceu, não. Não venceu. Quem venceu? Quem venceu, não houve vencedor na eleição de 2022. Houve um perdedor e foi Bolsonaro para ele mesmo, porque se ele fosse inteligente, ele tinha unido o povo brasileiro em 2020 e teria se reelegido com uma mão na frente e outra atrás, com todo o povo brasileiro. Mas ele fez o quê? Ele dividiu o povo brasileiro, ele ofendeu a maioria do povo brasileiro, e a maioria do povo brasileiro, seja uma fração muito pequena, disse não a Bolsonaro, porque nem necessariamente quem votou no Lula é lulista. Os meus amigos do PSTU não são lulistas, são de esquerda, mas não são lulistas. Apoiaram o Lula no segundo turno, mas não estão no governo. O Ciro não está no governo, o Ciro não apoiou o governo Lula. Isso disse não ao Bolsonaro. E aceita que dói menos, porque não vai ter voto do Ciro. Porque qualquer pessoa decente não pode votar no Bolsonaro. O Lula ainda tem alguma coisinha, muito pouca, mas ainda tem. O Bolsonaro é nada. O Bolsonaro nem presidiário ainda é. O dia que ele for presidiário, ele vai ser alguma coisa. Presidiário, que é a função dele. Ele já é um ex-presidiário. Né? Ele falava tanto que o Lula era um ex-presidiário. Não, mas ele já foi um ex-presidiário, porque lá atrás ele foi, né, condenado, ele foi para a cadeia, ele dormiu na cadeia, então ele foi um ex-presidiário. E vai voltar a ser presidiário lá uns dias. E você aí defendendo esse indefensável. Então, só para deixar bem claro para vocês, sabe? Eu acho que fazem para irritar a gente, mas eu não vou deixar de não responder. Eu respondo todos e digo mais uma vez: o Ciro não é responsável pela derrota do Bolsonaro,
Por que vocês não enfrentaram o Ciro no segundo turno em 2022? Vocês não enfrentaram porque vocês tiveram medo, então se acadelaram para o PT, porque acharam que podia ser a chance de vocês ganharem. Vocês já sabiam que iam perder as eleições. Se fosse para o Lula ou para o Ciro. Mas né, o Bolsonaro é o que não erra. É culpa do Ciro, a Carla Zambelli, ter saído que nem uma louca atrás do centro de São Paulo, com uma arma na mão, atrás do cara do PT, com outro babaca, inclusive. Vocês aceitaram a provocação do PT. A culpa é nossa? Não, a culpa não é nossa. Como diz um nosso inscrito aqui, um inscrito nosso, a culpa não é minha. Eu votei no Ciro, a culpa não é minha. Esta culpa não é minha e não é do Ciro. Então respeitem esse canal e respeitem as pessoas que não aceitam as mentiras de vocês. Pelo menos uma vez na vida, tenham um gesto de grandeza, que é de reconhecer que vocês foram incompetentes em 2022 para se reeleger. Ponto. E não é culpa de ninguém, a não ser do mito de vocês e de vocês, apoiadores, que burramente fizeram de tudo para que as pessoas odiassem vocês, quando vocês poderiam aproximar-se das pessoas. Mas o que eu posso dizer para quem acha ainda que um cara que não consegue explicar a origem de 51 imóveis, né, que dizem que esse cara é honesto, só porque supostamente, na opinião de vocês, ele roubou menos que o outro, então ele é mais honesto que o outro. Ora, não dá para levar a sério, né? Então, eu acho que só falta eu desenhar. Quem sabe na próxima eu desenho.